sou a Paula do Gueroff, da Mundo Café. Nós ficamos em Uberlândia, Minas Gerais, dentro do Cerrado Mineiro. É um grande prazer estar com vocês no Rio Coffee Nation 2020. Eu quero apresentar para vocês um pouco do nosso trabalho dentro da quarta onda dos cafés especiais. O café sofreu transformações de consumo e mercado desde os princípios, quando as pessoas começaram a tomar café fora de casa. Depois foram surgindo grandes marcas de café, grandes redes de cafeteria, e a terceira onda do café foi consagrada pelo consumo de cafés especiais preparado em métodos. Agora nós vivemos a quarta onda do café especial, que é realmente a conexão e o vínculo entre os baristas, cafeteria, torrefação e a produção. E toda essa trajetória do café, nós aqui da Mundo Café acompanhamos bem de perto. Nós gostamos de trabalhar com os produtores engajados, conhecer a produção, conhecer os processos e nos ousamos a participar de cada etapa, fermentando café com os baristas, participando da curva de torra com o produtor. E a quarta onda é essa integração da cadeia e é esse fato do barista estar presente dentro da propriedade, dentro da cafeicultura. Então, a partir de agora, vocês vão passear comigo em algumas etapas de produção desse café especial. O café especial começa aqui na lavoura. Assim que o produtor opta em fazer cafés especiais, o tratamento dele de manejo com essa lavoura vai ser diferenciado. Ele vai cuidar de uma poda, irrigação, tratamento de pragas, produtividade e todo o manejo em geral, de uma forma que ele busque um resultado final de uma produtividade boa com qualidade. Se todo o café é adubado da forma correta, se ele é manipulado, ou seja, podado na fase correta, a gente pode ter uma alta produtividade e uma qualidade sensorial muito boa. O que mais vai fazer a diferença aqui é a época da colheita. Colher o café no ponto certo de maturação. E quando você faz a colheita, por exemplo, por talhões, que são pedaços dessa lavoura, você coloca no terreiro ou nos secadores, identificando quais são os talhões, a variedade e o dia da colheita desse café. Se o produtor faz toda essa separação, ele consegue, então, obter um controle de rastreabilidade para a qualidade dos seus cafés. Nós estamos aqui onde tudo começa, numa lavoura de cafés especiais no Cerrado Mineiro. Exatamente na época da florada, setembro, quando chega a primavera, vem as flores do café. Essas flores, que são extremamente cheirosas, vão dar origem para os frutos do café. E eu vou mostrar para vocês exatamente o ponto que o café começa a nascer no pé de café. Essas são as flores que nasceram hoje, elas abriram hoje. E aqui nós já temos flores mais secas. Assim que a flor seca, ela dá origem aos chumbinhos, que é de onde vão formar os grãos de café. Os frutos do café que vão dar origem às sementes que nós vamos consumir. Aqui são os grãos de café já maiores, mas ainda verdes. Quando ele vai amadurecendo, ele vai mudando de cor. Esse é um café catuai amarelo que vai se transformando para a cor amarela. Aqui eu já tenho um grão de café seco, ou seja, que amadureceu e já secou no pé. Então nós vamos ver que o café que nós consumimos é a semente que está dentro desse fruto. Lá dentro a gente tem as cascas e o grão. Aqui, assim, é a semente do café que nós vamos ainda torrar para ser consumido. Aqui nós estamos na estrutura que recepciona o café que vem da lavoura. Assim que o café é colhido, ele passa por esse lavador. No lavador existem equipamentos que vão separar o café por peso, por tamanho e talvez por maturação. Aqui no lavador, esse via úmida, o café passa em bica d'água, os grãos que estão mais secos, boia e passa, eles vão boiar. Os cafés mais maduros e os cafés verdes, eles vão abaixar na água.
E daqui a gente consegue fazer uma separação. Quando o café vai para o descascador, o café que está maduro, cereja, é retirado da casca e os verdes são direcionados para outro lado. É no lavador que é tomada a decisão do destino do café para o terreiro. Se esse café vai ser natural, ou seja, ele vai inteiro para ser seco, com a casca, a polpa, o pergaminho e a semente, ou se ele vai ser descascado. O café pode ser natural ou descascado e mesmo assim ser destinado a uma fermentação. Essa decisão, se o café vai ser natural, cereja descascado, fermentado, é de acordo com o mercado de café, ou seja, a demanda e o que existe de procura no mercado, ou de acordo com a estrutura da fazenda. Se você tem um terreiro maior, é possível colocar mais lotes no terreiro. Se não, talvez você precise ter um secador e destinar esse café para os secadores também. Então, aqui no lavador é onde se toma as decisões do que processar nesse café. Se vai ser o processo natural, cereja descascado, honey, fermentado. Então, a partir daqui, onde os cafés são lavados, que ele toma o destino para secagem. Essa secagem, ela pode ser 100% no sol ou pode passar pelos secadores. Pode ser destinada aos tanques de fermentação ou pode ir direto para o terreiro, suspenso de asfalto ou de cimento. Cada fazenda tem uma estrutura e, de acordo com as variedades, a quantidade de lote que vai ser possível fazer a partir daquele café, é que são tomadas essas decisões. Por exemplo, um microlote de café fermentado é de algum talhão específico dessa região, pode passar pelo tanque, pode ser fermentado em uma sacaria ou uma bag. E aí isso é uma escolha do produtor de acordo com o que ele almeja no mercado de cafés especiais. Lá em cima no terreiro, nós vimos que após ser colhido, o café passa pelo lavador e toma o destino de secagem. Quando o café está seco, ou seja, quando ele atinge de 11 a 12% de umidade, ele vem para as tulhas, que são grandes recipientes onde o café descansa por um certo período. Depois desse descanso, ele vem para o primeiro equipamento, que é o benefício. Aqui nessa máquina, o benefício é a parte em que a gente descasca o café, porque mesmo natural ou cereja descascado, o grão ainda tem uma casca. E também vem misturado pedacinhos de pau, algumas pedrinhas, alguns resíduos e toda a parte de café, que tem grãos maiores e grãos menores. Aqui nessa máquina a gente separa o pau, pedra, a casca, os resíduos e a bica corrida, que são grãos de café ainda misturados. As próximas máquinas são de rebenefício. Depois de ser descascado, separado por bica corrida e toda a parte de resíduo, ou seja, o que não é café, foi retirado desses grãos, essas outras máquinas de rebenefício são as máquinas que separam o café por densidade, por tamanho de peneira, por coloração e retira alguns defeitos do café. Quando a gente tem o café em bica corrida, são grãos de tamanho de peneira 19 até 8, grãos com defeito, grãos imaturos, grãos quebrados, e são aqui nesses equipamentos que a gente consegue fazer essa separação física do café, antes dele ser analisado sensorialmente. Todo o café passa pelo benefício e pelo rebenefício, que é a parte realmente de separação física, visual desse café. A qualidade sensorial só vem depois que nós torramos e provamos esses cafés. Aqui nós temos café em bica corrida. A bica corrida são grãos que ainda têm alguns cafés que podem ser os pretos, que são cafés que já apodreceram no pé, pedacinho de casca, grãos quebrados, grãos maiores, grãos menores, moca, que é uma peneira de grão redondinho, que ao invés de dar 2 sementes, o grão só deu 1 semente. Então, essas máquinas vão fazer essa separação, deixando as sacarias, ou seja, aquelas sacas de 60 quilos dos lotes de café,
homogêneas, para que a gente possa, na torra, desenvolver uma torra que seja também homogênea. Se a gente levar um café na bica corrida para ser torrado, nós vamos ter alguns defeitos juntos, pequenas impurezas, e a torra do café não vai ser igual, porque os grãos menores vão torrar mais rápido que os grãos maiores. Para que a gente possa realmente ter um produto totalmente homogêneo, é necessário fazer essa passagem por todos esses equipamentos. Como nós vimos lá na fazenda, um café especial tem cuidados diferenciados. O cuidado no manejo, no processo, na secagem, na parte de benefício, rebenefício. Para que o café chegue aqui na torrefação, para que esse trabalho continue aqui nas nossas mãos, nós recebemos sacas de café de 30 ou 60 quilos. Esse café, quando chega para nós para ser torrado, ele já é um café classificado, rebeneficiado, ou seja, todos os grãos são uniformes, do mesmo tamanho, do mesmo talhão, o mesmo processo. Cada saca de café tem um só tipo de café. Quando ele chega nas nossas mãos dessa forma, que é uma amostra, nós fazemos uma torra no torrador de amostras e a partir de agora o café vai ser avaliado sensorialmente. Então ele tem todos os cuidados de ser classificado e rebeneficiado para que ele tenha uma qualidade física. Agora a qualidade sensorial é a partir do momento que nós torramos esse café que é possível avaliar se o café realmente é um café especial. Um café especial é uma bebida avaliada em uma série de atributos e pontuações. Quando esse café atinge 80 pontos ou mais, ele é considerado um café especial. Para que a gente possa avaliar e pontuar essas nuances, essas características do café, nós avaliamos vários atributos. Um café especial, além de ser doce e de uma bebida limpa, ou seja, quando você aprecia esse café, não tem nenhuma parte de paladar, de aroma que incomode, ele é um café que tem bastante gosto de café, achocolatado, limpo e doce, ele também tem que ter alguns atributos a mais, ou seja, cafés que são doces, limpos, equilibrados e frutado, achocolatado, floral, herbáceo, ou que tenha alguma acidez diferente. Isso tudo vai dando um plus de pontuação nos cafés especiais. Esse tipo de café que nós geralmente trabalhamos aqui na torrefação, nós chamamos de microlote, ou seja, uma pequena parcela da produção que foi tratada de forma diferenciada para que nós tenhamos de 10 a 20 sacas desse produto que é de origem única, de um mesmo talhão, de um mesmo processo lá na fazenda. Eu vou demonstrar como é feita essa avaliação sensorial para que a gente possa pontuar o café e realmente certificar que é um café especial. Para que a gente possa avaliar um café sensorialmente, existe uma metodologia. Essa metodologia foi desenvolvida a partir de cafés do mundo todo, onde foi também desenvolvida uma roda sensorial que tem desde aromas florais, achocolatados, até aromas que são defeituosos, sabores que vão de alcoólico a chocolate, mel, caramelo. Então existe uma roda sensorial com vários componentes que nos guia, nos orienta para que a gente possa ter essa biblioteca sensorial de percepção dos aromas e sabores do café especial. Para avaliar um café especial, são colocadas 5 xícaras como essa, com 5,5% de café moído submerso em água quente. Essa infusão de 5 xícaras do café fica por 4 minutos. Nesses 4 minutos, o café está solubilizando todas as suas essências para que a gente possa avaliar posteriormente com uma colher. E essa avaliação sensorial é onde a gente vai avaliar fragrância e aroma, uniformidade, ausência de defeitos, doçura, sabor, corpo, acidez, finalização, equilíbrio e uma nota de impressão geral do avaliador.
São 10 atributos que têm 10 pontos e se o café atingir de 80 pontos ou acima, ele é um café especial. Essa torra de amostra geralmente é feita com um leve desenvolvimento do café pós-crack, que é o que eu vou explicar daqui a pouco quando a gente falar sobre torra. Então agora com café torrado, a gente faz uma infusão com água e avalia esse café com uma colher. Todos os juízes, os classificadores, degustadores de café, avaliam vários cafés pelo mundo todo ou pelo Brasil todo para que tenha essa orientação de vários atributos, características regionais, salinidade do café, mineralidade, corpo, são muitas variações. Por exemplo, o corpo. Quando eu digo corpo do café, ele pode ser uma bebida que tem um peso tátil, suculento, sedoso, aveludado, amanteigado. Isso tudo são características qualitativas para corpo no café. Ele pode ter intensidade de médio corpo, baixo corpo ou corpo alto. A acidez no café, ela pode ser baixa, média ou alta, mas nós podemos ter uma acidez málica, acidez lática, acidez tartárica, acidez cítrica e entre outros tipos de acidez no café. Uma delas é não desejável, que é a acidez acética. Quando o café no terreiro ainda, quando está sendo seco, passa por uma fermentação demasiada, pode desenvolver esse tipo de acidez. Então, quando eu avalio a acidez, ele vai perder pontos nessa avaliação e esse café não vai ser um café especial porque ele tem um defeito. Então, cafés especiais são isentos de defeitos. Quando eu provo classificando, sabendo que o café é especial, eu estou buscando atributos qualitativos para essa bebida, que são essas variações de boas acidez, tipos de corpo, doçura, aromas e sabores e principalmente uma sensação de um café que você tomaria 2 ou mais xícaras dele. O café fica submerso em água quente por 4 minutos, que é um tempo de saturação dessa solubilização do café em água. Após 4 minutos, eu vou limpar essa xícara e fazer uma prova, colocando na boca com uma colher de prova. Passados 4 minutos, é feita a quebra dessa crosta. 5 xícaras como essa são avaliadas. Essas 5 xícaras, quando a gente está fazendo esse processo com a colher, a gente chama de cupping, que é a ação de provar esse café. Assim que o café atinge uma temperatura que seja de uma forma que a gente consiga avaliar com a colher, sem estar muito quente nem frio, ou seja, quando a gente tem uma sensação tátil agradável, eu vou avaliar colocando um pouco de café na colher e é feita uma sucção. Geralmente, esse café passeia pelo paladar, a gente tem toda a percepção de doçura, acidez, corpo, sabor e equilíbrio do café. Quando a gente está avaliando muitas xícaras de café, não é recomendável que a gente engula todos esses cafés, então é preciso um copo para fazer o descarte. Essa avaliação é o momento em que a gente consegue processar toda a nossa biblioteca sensorial, trazendo para a folha de avaliação quais foram as sensações que a gente teve com essa xícara de café especial. O processo de torra é quando acontece a transformação do grão cru em café para ser moído e consumido. É colocado aqui o café cru, ele tem um tambor giratório, uma chama de fogo e esse calor vai transformando esse grão. Para que a gente tenha consistência de qualidade, nós temos aqui um sistema de software que vai nos ajudar na orientação da transformação desse grão, que tem que acontecer com uma temperatura ideal em um tempo ideal. A seca do café acontece até 4 minutos, onde esse café vai perdendo a água, que é de 11% no grão quando ele entra aqui. Depois é o processo de pirólise ou mailar,
que são as transformações bioquímicas. E assim que acontece a maioria dessas transformações, acontece o crack, que é quando o café sofre uma saturação de calor. A partir desse momento, nós chamamos de desenvolvimento. O desenvolvimento do café também é conhecido como caramelização. Para que a gente possa acompanhar essas fases de transformação ideal, porque cada café tem um tempo perfeito dessa transformação no desenvolvimento e de Maillard, a gente usa essa curva que é o tempo pela temperatura. E aí nós depois podemos fazer uma avaliação sensorial e perceber se cada café foi feita a torra ideal para que a gente possa sentir todos esses atributos que a gente provou na torra de amostra. Aqui é retirada amostras e aí o café, a gente vai observando essa transformação física dos grãos e pontuando no software o que está acontecendo nesses grãos. Assim que o café é torrado, ele cai no resfriador e já pode ser consumido depois de 8 horas de descanso. E o tempo ideal de consumo é até 40 dias pós-torra. Nós chegamos na hora da verdade, aquela hora em que o café vai para a xícara, quando nós preparamos o café, seja para o consumidor ou para nossa avaliação e entendimento se todas as etapas anteriores, torra, rebenefício, avaliação, terreiro, lavoura, se tudo isso deu certo, é na xícara que nós vamos saber se esse resultado final é mesmo um café especial. Nós temos aqui um método de preparo manual, conhecido como V60, um dos mais populares em várias cafeterias no mundo inteiro que seguem a terceira onda do café especial. Também podemos apreciar esse café na forma de expresso, bebidas com leite ou outros métodos de preparo, que são muitos. Eu trouxe a V60 para demonstrar alguns cuidados básicos que nós precisamos ter ao preparar um café para que ele continue sendo um café especial. O primeiro cuidado é que a gente tenha moído esse café na hora do preparo e numa moagem ideal. O que é uma moagem ideal para um método onde nós colocamos a água sob o pó de café? É uma moagem que nos permita a extração dessa bebida entre 2 e 4 minutos. Quanto mais fina, mais demorado e mais lenta é a passagem da água. Quanto mais grossa essa moagem, mais rápida é a passagem da água. Então, nós precisamos ter uma moagem e uma proporção de café que extraia essa bebida de mais ou menos 300 ml em 3 minutos. O primeiro cuidado básico é passar a água pelo filtro e recipiente do café. Assim, nós temos que tirar qualquer aroma que possa ter aqui que não seja de café. Feita essa limpeza, nós vamos avaliar se o filtro está todo bem anexado ao suporte, porque o papel tem a ação de separar a parte não solúvel. E esse suporte com essas ranhuras tem a ação da passagem de ar. Assim, nós entendemos que esse método facilita a passagem de água do café. Para isso, nós fizemos uma moagem um pouco mais fina. A proporção que nós utilizamos para avaliar a torra e a qualidade do café no método é 1 grama de café para cada 16 ml de água quente. Aqui eu tenho 20 gramas, então eu vou utilizar 320 ml de água quente. Essa balança me permite colocar a quantidade de água que eu quiser e controlar esse fluxo e também controlar o tempo de passagem da água pelo café. Assim que eu coloquei o pó de café aqui, eu vou colocar uma porção de água e deixar por 30, 40 segundos, que é o que nós chamamos de pré-infusão. A pré-infusão vai me ajudar a deixar toda a camada de café bem úmido por igual, para que eu tenha uma uniformidade da passagem de água. Depois que eu deixei mais ou menos 30, 40 segundos o café todo ficando umedecido por igual, agora eu coloco a água lentamente sob o pó de café, respeitando a passagem da água. Esse cuidado em colocar essa água lentamente é justamente para a gente não deixar nenhum furo nessa camada de pó
e não fazer com que a água passe mais por um lado do que por outro. Então, a uniformidade da passagem da água vai me proporcionar equilíbrio na bebida. Eu vou conseguir extrair a parte de acidez, doçura, corpo, equivalente para que a gente tenha uma bebida equilibrada sensorialmente em todos esses atributos. Para que nós tenhamos um café na xícara que traduza toda essa história da lavoura até aqui, nós temos que observar o fornecedor, se é um produtor que tem esse alinhamento com a sustentabilidade da cadeia e cuida para que seus frutos sejam secos, de forma que conserve essa qualidade de doçura do fruto até a semente. Nós tratamos que ele seja armazenado de forma correta para manutenção dessa qualidade e torramos com muito critério e avaliação técnica para que a gente transforme essa semente, essa matéria-prima, em um grão que seja totalmente aromático e saboroso. Para que você tenha na sua casa um café especial de verdade, você precisa conhecer esse fornecedor e saber se essa torra de café que você vai consumir é uma torra fresca e se foi feito com esses critérios que conservem esses atributos.